visitou a nossa feira, que está aqui na frente, né? Uma feira vegana com mais de 130 expositores. Está tendo a maior pizza vegana do mundo hoje lá, não sei quem já comeu, eu comi, estava muito boa. Hoje a pizza. Está acontecendo lá. Tá. Uma fila bem grande agora, né? Nossa! Sexta-feira, não sei se vocês estão sabendo, a gente vai ter a balada veg. Para quem quiser mais informações, conversa com o pessoal aqui no foyer que está aqui na frente. Os ingressos estão sendo vendidos tanto online quanto na nossa loja ali na feira, na loja da Sociedade Vegetariana. Vou pedir para quem postar alguma coisa sobre o conteúdo aqui da palestra da Fernanda, usar a hashtag VegFestBrasil 2018 e marcar o nosso perfil do Instagram, que é o @VegFestBrasil. E se vocês... Nutroveg Consultório. Pronto. Nutroveg Consultório da Fernanda. E se vocês ainda não forem filiados, né? Quem aqui é filiado já a SBB? Bacana. Tem bastante gente que não é. Se vocês se interessarem por se filiar, a gente está com um balcãozinho de filiação também aqui, junto com um balcão de informações. Então, vão lá saber mais sobre a gente, conversar e se filiar e ajudar a causa. Vamos lá para apresentar a Fernanda agora. A Fernanda é médica formada pela Universidade Federal Fluminense, residência médica em pediatria pela Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, Hospital Municipal Salgado Filho, título de especialista em pediatria pelo CREMEG, Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro, pós-graduação em nutrologia pela ABRAM, Associação Brasileira de Nutrologia, título de especialista em nutrologia pelo CREMEG, colaboradora do Departamento de Medicina e Nutrição da SBB, docente do curso de pós-graduação em nutrologia pediátrica da pós-FG. Bem-vinda, Fernanda. Olá, pessoal. Estão me ouvindo bem? Mais ou menos. Agradecer, antes de começar, a organização da Sociedade Vegetariana Brasileira pelo convite. Fico muito honrada de estar aqui com vocês hoje, né? Tem várias pessoas aqui, vários palestrantes que eu sou muito fã, então estar aqui junto com esse time para mim me deixa muito feliz, né? Queria agradecer também meus amigos, que não estão todos aqui, sabe, porque estão almoçando, que têm ajudado muito o pessoal, meus amigos, né, dos médicos vegetarianos. Não sei se vocês já seguem o pessoal, a gente lá no Instagram. Agradecer meu noivo, que preparou tudo isso com uma paciência. E é isso. Eu planejei de fazer mais ou menos 45 minutos de apresentação para deixar uns 5 minutinhos para a gente tirar dúvida. De qualquer maneira, se não sobrar tempo, eu vou ficar aí até domingo. A gente está com um stand ali na frente dos médicos vegetarianos, e eu vou ficar boa parte do tempo lá também. Quando eu não estiver aqui assistindo alguma aula, eu vou estar lá e aí a gente tira as dúvidas, a gente conversa, bate papo, tá? Bom, o tema que eu vou falar hoje é um tema que sempre me chamam para falar, né? Que é a respeito do leite da vaca. É um tema que eu adoro falar e aí acho que é por isso que sempre me convidam para falar. Eu dei esse títulozinho bonitinho, né? Deixa o bezerro em paz. Será que você realmente precisa do leite da vaca? Porque é bem assim mesmo, né? Será que a gente precisa tomar leite da vaca? A gente aprende que sim, né? Desde pequeno, gente, a gente aprende na escola que animais mamíferos são aqueles capazes de amamentar seus filhotes. A fêmea mamífera, ela possui glândulas mamárias que vão fazer uma produção do leite esse que é específico para atender as demandas nutricionais do seu filhote, bebezinho, que precisa ser alimentado. E voltei. Esse leite, a gente fala que é espécie específico, porque cada espécie produz um leite específico para atender às necessidades nutricionais do filhote. Quando a gente oferece um leite de vaca para uma criança, para um bebê, a gente está oferecendo para esse bebê
um alimento que a natureza preparou, produziu para suprir as demandas nutricionais desse bezerro. Será que isso tem alguma consequência? É o que a gente vai ver. Da mesma maneira que a vaca produz um leite específico para atender as demandas, as necessidades nutricionais desse bezerro, nós mulheres, que somos mamíferos, também produzimos um leite específico para os nossos filhotes, nossos bebezinhos. Aí vocês vão falar para mim assim: poxa, Fernanda, mas eu conheço tanta criança, tem tanto bebê que toma leite de vaca e hoje é um adulto saudável, forte, bonito. Nunca vi nenhuma criança, nenhum adulto morrer tomando leite de vaca. Tem tanta gente que toma, né? Pois é, gente, vamos ver o que acontece? Vamos ver quais são as diferenças. Será que realmente é saudável a gente tomar um leite de uma espécie que não é a nossa? E aí, eu vou começar com esse quadrinho aqui, que vai acompanhar a gente boa parte da palestra. Até metade da palestra eu vou falar só desse quadrinho aqui. Deixa eu virar para cá. Bom, aqui a gente traz um quadro comparativo do leite materno, a composição do leite materno e a composição do leite de vaca. E aí vamos ver quais são as diferenças, né? E se tem diferença, né? Porque estou aqui falando, né, que o leite da vaca é do bezerro, mas será que a gente pode tomar? O que acontece quando a gente toma? Primeiro item aqui, calorias. Leite materno, 62 calorias. Leite da vaca, 69 calorias por cada 100 ml. Ah, Fernanda, mas 7 calorias? Muito pouca diferença, né? Não é tanta diferença assim, né? Vamos seguir adiante, então. Proteínas. A gente tem 1,3 gramas de proteína em cada 100 ml de leite materno e a gente tem 3,3 gramas de proteína em cada 100 ml de leite. Ah, Fernanda, poxa, mas proteína é bom, né? Proteína é importante para a gente ter músculo, faz a gente crescer. O bebê também precisa de proteína. Não estou entendendo o que você está querendo dizer. Como é que o leite de vaca tem mais e você está falando que é ruim? Gente, proteína a mais nem sempre é bom, né? O excesso de proteína, a gente vai ver mais para frente, que causa obesidade. A proteína do leite da vaca, ela é obesogênica. O que quer dizer? Obesogênico quer dizer que causa obesidade. Além disso, o excesso de proteínas presente no leite da vaca vai fazer uma sobrecarga nos rins desse bebê, que não é uma coisa muito legal de se acontecer. Bom, mas aí, além disso, né, não tem só a questão da quantidade de proteína. A gente tem que ver também a qualidade dessa proteína. E aí, a gente vai para esse slide aqui, que a gente tem leite da vaca e leite humano, né? A proteína que predomina no leite da vaca é a caseína. Cerca de 80% da proteína presente no leite de vaca é a caseína. No leite humano, a gente tem em torno de 70% de proteína do soro. O que isso significa? Vocês já devem ter ouvido falar daquele suplemento proteico que os atletas, muitos atletas usam, mas quem gosta mesmo de usar é aquela galera da maromba na academia, o Whey Protein. Acho que todo mundo conhece, né? O Whey Protein, gente, nada mais é do que proteína do soro. Essa mesma proteína do soro aqui, que está abundante no leite materno e que não tem muito, 18% só, no leite de vaca. Então, o nosso bebezinho, quando ele toma leite materno, o leite da mãe dele, na verdade, ele está tomando um Whey Protein. Vamos adiante. Bom, falei da caloria, falei da proteína, vamos falar das gorduras. Ah, Fernanda, não tem tanta diferença, né? 3 gramas de gordura por cada 100 ml no leite materno e 3,7 gramas por cada 100 ml do leite de vaca. Bom,
não tem nem 1 grama de diferença, né? Mas lembra que eu falei que a proteína do leite materno, em menor quantidade, né? A proteína do leite da vaca, desculpa, ela é obesogênica, né? Então, assim, a gente vai somar um outro fator aqui para causar obesidade nesse bebê. Mas aqui, mais importante do que a quantidade também vai ser a qualidade dessa gordura. Por quê? Porque o bebê humano, ele precisa ter um sistema nervoso bem desenvolvido. A criança precisa de um cérebro desenvolvido. Ela está crescendo, ela está fazendo, tem as funções cognitivas, né? Ela está aprendendo tudo. Tudo que a gente ensina para um bebê, esse bebê vai aprender. E para aprender, um nutriente importante da alimentação que a gente tem são os nossos famosos ômega 3. E por que eu estou falando isso? Porque o ômega 3 e ômega 6, eles quase que estão ausentes no leite da vaca, né? O ômega 3 e o ômega 6, eles são ditos ácidos graxos essenciais. Essenciais porque a gente precisa adquirir na alimentação. Isso significa que a gente não consegue, o nosso organismo não é capaz de produzir esses ácidos graxos. Então, a gente tem que pegar eles através da alimentação, né? E o leite da vaca tem muito pouco ácido graxo essencial, justamente porque, será que o bezerro, ele precisa pensar do jeito que um bebê pensa? Será que ele precisa ter um sistema nervoso tão desenvolvido quanto o nosso bebê humano, nossas crianças? A natureza, ela é perfeita, né? Então, ela não ia fazer um leite faltando um nutriente. Na verdade, o leite da vaca não tem esse nutriente porque o bezerro não precisa dele. Vamos mais adiante. Olha o nosso quadro aqui que eu falei, que a gente ia ficar com ele boa parte. Bom, falei da caloria, falei da proteína, falei da gordura. Vamos falar agora do carboidrato. O carboidrato, quando a gente fala de carboidrato é sinônimo de açúcar. E o açúcar presente no leite é a lactose. Estou mudando aqui um pouquinho para dar atenção para as pessoas também, ninguém fica com ciúme. O açúcar presente no leite é a lactose. Aqui. Ah, Fernanda, mas olha só, 6,5 gramas de lactose no leite materno contra 4,8 gramas de lactose por cada 100 ml do leite da vaca. Ih, Fernanda, você me confundiu de novo, porque eu sempre ouvi dizer que lactose é ruim. Tem até leite sem lactose, tem queijo sem lactose. Agora vem você e fala para mim assim, poxa, o leite materno tem mais lactose. Não estou entendendo nada. Calma que eu vou explicar, gente. A lactose, essa lactose que está no leite materno, ela é super importante para o bebê conseguir absorver melhor os nutrientes, principalmente o ferro e o cálcio que estão no leite. Então, além disso, essa lactose do leite materno vai ajudar na formação de uma flora intestinal saudável para esse bebê. Então, para o bebê, a lactose é muito importante. Só que essa lactose, ela precisa ser digerida, né? Porque a gente vai ver o que acontece quando ela não é digerida. Mas então, para digerir a lactose, a gente precisa de uma enzima que chama lactase. A lactase é uma enzima que a gente começa a produzir quando a gente já está na barriga da nossa mãe. Por volta da 34ª semana de vida intrauterina, o bebê começa a produzir lactase. E essa lactase, ela continua sendo produzida até mais ou menos a criança atingir 4 anos de idade. Quando a criança faz 4 anos de idade, a produção de lactase começa a diminuir. E aí que é o problema. Por quê? O que será que acontece quando essa lactose, né, a gente ingere algum alimento com leite, um pedaço de queijo, um copo de leite? O que será que acontece quando a gente ingere um alimento com lactose e a gente não consegue digerir essa lactose? Essa lactose, gente, que não é digerida, ela vai para o intestino, né, como todo alimento, e quando ela chega no intestino, ela vai servir de alimento para as bactérias que a gente tem no intestino. E nesse processo, essas bactérias, elas
fazem uma fermentação dessa lactose. E aí a formação de muitos gases. O que acontece? A gente fica com a barriga estufada, fica soltando gases, às vezes dá azia, né? Algumas pessoas ficam arrotando. Isso tudo decorrente dessa lactose que não foi digerida adequadamente. Aqui no Brasil, só para vocês terem uma ideia, 60% das pessoas têm deficiência da enzima lactase. Na Ásia, é quase 100%. Como a gente é bem misturado, né? Isso explica por que algumas pessoas comem grandes quantidades de queijo e não passam mal, e outras comem, às vezes, só tomar um copinho de leite, já não se sentem bem. Tá? Bom, vamos seguir adiante. Essa vaquinha aqui é a vaquinha Lu. Não estou fazendo propaganda, mas eu estou fazendo, né? Sem querer. É a vaquinha do Aitofu. Meu amigo Laércio me emprestou, achei ela fofa, tinha tudo a ver com a aula. Coloquei aqui, ó. Você não é intolerante à lactose. É que você está insistindo demais em ser bezerro. Não somos bezerros, gente. Vamos lembrar disso, hein? Bom, vamos lá. Voltei para o nosso quadro. Bom, agora o cálcio. Essa é a parte que eu mais gosto. Por quê? Cálcio, vamos ver aqui. Leite materno, 240 gramas de cálcio por cada... 240 a 280 miligramas de cálcio por cada litro de leite. Litro, gente. Leite da vaca, 1.200 miligramas para o mesmo litro de leite. Caramba, né? É quase mais que 5 vezes, né? Quase que 6 vezes. Fernanda, você está me confundindo de novo, porque cálcio é importante. Eu preciso de cálcio para ter ossos fortes, eu preciso de cálcio na alimentação, eu preciso tomar leite para pegar esse cálcio. É assim que a gente aprende, né, gente? Aí eu vou botar mais dúvida ainda na cabeça de vocês. Vamos lá. Vocês sabiam que os países que mais consomem cálcio são justamente os países que têm os maiores índices de osteoporose e fratura de quadril? E que os países que têm menor consumo de cálcio são justamente os que têm menores índices de osteoporose e fratura de quadril. Ué, Fernanda, não estou entendendo nada, né? Bom, aí, gente, a gente pensa o seguinte, né? Que para a gente ter ossos saudáveis, não só é importante o cálcio, né? As recomendações de cálcio, elas variam muito de país a país. Até hoje, não existe um consenso para a gente saber assim, eu tenho que consumir tantos miligramas de cálcio por dia para eu não ter osteoporose. Isso não existe ainda, é muita controvérsia. Para vocês terem uma ideia, a Organização Mundial de Saúde recomenda de 400 a 500 miligramas de cálcio por dia, somente naqueles países que têm altos índices de osteoporose e fratura de quadril. Os Estados Unidos, olha aqui, gente, 1.200 a 1.300 miligramas. É mais que o dobro, né? Por que será isso? O que vocês acham? Será que a alimentação tem a ver com isso? Pois é, tem um estudo da FAO e da Organização Mundial de Saúde que fala, que sugere, né, que essas recomendações de cálcio levem em conta não somente, levem em conta, principalmente, a quantidade de proteína animal que a gente ingere. Mas por que isso? Porque quando a gente ingere proteína animal e essa proteína ela é digerida, ela libera, toda proteína quando é quebrada, ela libera aminoácido, né, que são as menores partes da proteína. Essa proteína animal, ela gera aminoácidos sulfurados que vão acidificar o sangue e aí, para a gente neutralizar essa acidez, a gente vai precisar do cálcio. Só, gente, que o maior estoque de cálcio do nosso organismo está nos nossos ossos. E aí, o que acontece? Para eu não tirar o cálcio do osso, o que eu faço? Eu tomo suplemento de cálcio. É exatamente isso que acontece nos Estados Unidos. Eles têm uma alimentação que é muito rica em proteína animal, principalmente carne vermelha processada, que vai
fazer, né, aumentar a demanda desse cálcio justamente para neutralizar essa acidez. Além disso, gente, tem outras coisas que vão interferir nesse cálcio. A quantidade de sódio na alimentação também é um fator super importante, porque uma alimentação rica em sódio aumenta a excreção do cálcio na urina. E aí tem estudos que falam que se a gente retirar a proteína animal da alimentação, essa perda de a perda de cálcio na urina cai pela metade. Então, assim, a gente está vendo que, não estou eu aqui falando que cálcio não é importante não, gente, pelo amor de Deus, cálcio é super importante para a nossa saúde, não só para a saúde óssea, mas é porque a gente tem que pensar, botar, né, os nossos neurônios para pensar quando a gente escuta, né, as recomendações, mesmo quando são recomendações dos Estados Unidos, né? Bom, além disso, tem um outro fator que é muito importante no metabolismo do osso, que é a vitamina D. Na ausência, na carência de vitamina D, a gente só absorve 30% do cálcio que a gente ingere. Então, nada adianta eu ingerir uma quantidade enorme de cálcio se eu tenho um nível baixo de vitamina D, né? Então, e pior, né? A gente hoje passa por uma epidemia de hipovitaminose D. Dificilmente hoje alguém que não suplementa a vitamina D tem nível satisfatório de vitamina D no sangue. Então, e isso vai, consequentemente, vai atrapalhar essa absorção do cálcio. Um outro fator importante quando a gente está pensando em prevenção de osteoporose é a prática de atividade física, que é também um outro fator que, se a gente for parar para pensar, né, quantos aqui fazem atividade física regular? Regular, eu quero dizer, pelo menos 4 a 5 vezes na semana, durante 1 hora. Vamos pensar. Aí, poxa, Fernanda, tá bom, mas se eu não conseguir não tomar leite da vaca para pegar o cálcio, eu vou pegar o cálcio da onde? Gente, a gente trouxe aqui esse slide com várias fontes de cálcio na nossa alimentação vegetariana, tá? Ninguém precisa tomar leite para obter cálcio. Olha só, isso aqui, gergelim, 211 miligramas por cada 100 gramas. Agrião, as amêndoas, o feijão, a rúcula, a castanha do Brasil, castanha do Pará, né? E a couve. Eu falo só para ter cuidado ali com relação às amêndoas, porque são excelentes fontes de cálcio, mas são excelentes fontes de caloria também, né? 100 gramas de amêndoas vai me dar 237 miligramas de cálcio, mas me dá em torno de 500 a 600 calorias. Então tem que tomar cuidado. Obesidade e anemia. Ué, o que esse slide está fazendo aqui? Caramba! Gente, lembra que eu falei que a proteína do leite da vaca era obesogênica, né? Como é que acontece isso, né? Essa proteína, ela vai estimular uma substância no nosso organismo, né, que é um hormônio, que é o IGF-1. Quem estava aqui ontem deve ter ouvido falar muito desse IGF-1. Todos os palestrantes de ontem falaram em algum momento dessa substância, né? E esse aumento da IGF-1 vai causar uma coisa que a gente chama de resistência à insulina. Resistência à insulina, nossa, que nome difícil, Fernanda, o que é isso? Bom, vou explicar. Toda vez que a gente come, não precisa ser um doce, qualquer comida, comi um pedaço de pão, comi uma fruta, né? Essa fruta vai ser digerida e parte dela vai virar glicose. Essa glicose, ela, para entrar dentro da célula, ela precisa entrar na célula para a gente produzir energia, né? Só que para ela entrar na célula, ela vai precisar de uma ajuda, né? E quem vai dar essa ajuda é um hormônio chamado insulina. Então, a gente comeu lá a fruta, liberou glicose no sangue, essa glicose vai lá no pâncreas e vai falar assim, pâncreas, libera a insulina porque eu tenho que entrar na célula para produzir energia. E assim acontece, em condições fisiológicas, né? Essa insulina pega essa glicose e aí essa glicose consegue entrar dentro da célula muscular. Quando a gente tem um quadro de resistência à insulina, o que acontece? Essa insulina,
não consegue fazer o papel dela. E aí, se a insulina não consegue colocar essa glicose para dentro da célula, o que acontece? A glicose aumenta aqui. Só, gente, que tudo que a gente ingere a mais do que a gente precisa se transforma em gordura no nosso organismo. E aí, a gente vai pegar esse excesso de glicose aqui, a glicose não está conseguindo entrar aqui na célula, porque não está deixando, né? Eu estou com um quadro de resistência à insulina. É mais ou menos parecido com o que acontece no diabetes, só que no diabetes a gente não produz insulina para uma doença. Aqui eu produzo a insulina, mas ela não consegue agir. Então, esse aumento de glicose vai lá para o tecido adiposo, vai ser acumulado como gordura. Por outro lado, esse aumento aqui de glicose vai continuar estimulando a insulina. E a insulina continua subindo, porque o organismo interpreta assim, bom, se tem açúcar no sangue é porque não está entrando na célula. Então eu preciso jogar esse açúcar para dentro da célula para produzir energia. E aí, essa alta de insulina aqui vai criar um círculo vicioso em que eu vou ter mais acúmulo ainda de gordura, porque a insulina alta não deixa a gente quebrar gordura. E a gente forma um círculo vicioso aqui. E engorda. Além de obesidade, gente, a gente tem que a ingestão do leite de vaca provoca anemia, né? Anemia e obesidade, eu sou nutróloga, né, vocês viram na apresentação, e dentro da área de nutrologia pediátrica, as duas doenças mais prevalentes têm total relação com o consumo de leite de vaca. E todo mundo sabe disso. Eu estava umas semanas atrás, eu estava num congresso de nutrologia pediátrica e foi só isso que eles falaram. Anemia e obesidade. Só que eles falam e continuam mandando as pessoas tomarem leite de vaca. A gente vai ver aqui qual é o leite que as crianças tomam. Enfim, trouxe aqui para mostrar para vocês um artigo. Esse artigo aqui, os autores, né, quiseram saber como é que estava o consumo de leite de vaca pelas crianças brasileiras. Elas estavam qual a quantidade, como é que estava isso, né? Quem é que consumia, quem é que não consumia. E aí, eles avaliaram 5.000 crianças menores de 5 anos. Qual foi a conclusão? O que eles descobriram nessa pesquisa? 83% das crianças de 2 a 5 anos tomavam pelo menos uma porção de leite por dia. Gente, 83%. Pior, 40% das crianças, dos bebês menores de 6 meses, também estavam consumindo o leite do bezerro. Aqui, o bebê estava deixando de tomar o leite da mãe dele para tomar o leite que não era para ele. Estava roubando o leite lá do bezerrinho. Tá, por que eu trouxe isso aqui? Vamos lá. Em 2015, vamos juntando, vou dando as informações, vocês vão juntando, depois vocês vão entender por que eu estou falando dessas coisas. Em 2015, vamos voltar aqui uma coisa importante. Olha aqui, não sei se vocês vão conseguir ver, esse artigo é de 2013, tá? Aí, em 2015, o Ministério da Saúde divulgou um relatório alertando a população com relação ao número de crianças obesas no país. Gente, com excesso de peso. 33,5% das crianças entre 5 a 9 anos apresentam excesso de peso, sobrepeso ou obesidade. Caramba, as crianças... Lembra que eu falei que 83% das crianças entre 2 e 5 anos estavam tomando leite de vaca? Futuro dessas crianças, 33,5% com excesso de peso. Aí, gente, esse outro cara aqui, lembra que eu falei que também causa consumo de leite de vaca, também causa anemia. Esse coleguinha aqui, Jordão, é um médico que mais estuda anemia no país. Ele se juntou com vários outros colegas e
foram pesquisar a prevalência de anemia nas crianças brasileiras. Eles pegaram vários artigos, tá? A gente chama de revisão sistemática, quando a gente pega vários estudos, né? Eles pegaram 53 estudos em 10 anos, de 97 a 2007. Avaliaram quase 21 mil crianças. E o que eles encontraram nessas crianças? 53% das crianças menores de 5 anos tinham anemia. 53% das crianças menores de 5 anos com anemia. Lembra que de 2 a 5 anos, 83% delas consumiam leite de vaca, pelo menos uma porção por dia. Tá, e o que quer dizer anemia, gente? Anemia é um termo médico que a gente usa para dizer que tem uma diminuição da hemoglobina. A hemoglobina é uma estrutura que está dentro da célula vermelha e que vai transportar o oxigênio. Por isso que quando a gente tem anemia, a gente fica com um dos sintomas é cansaço, né? Porque a célula não consegue transportar o oxigênio adequadamente. Bom, por que eu coloquei isso aqui? Porque eu falei, lembra, que o leite de vaca, ele causa anemia. Por que ele causa anemia? Porque ele diminui a hemoglobina em 0,2 gramas por decilitro por mês de uso. Então, assim, cada mês que uma criança consome leite de vaca, ela vai ter diminuição de 0,2 gramas por decilitro, né, na sua taxa de hemoglobina. Tá? Isso acontece porque o leite de vaca provoca pequenos, microscópicos sangramentos no intestino. Não é uma coisa assim, aparece sangue nas fezes. Não, a mãe olha, as fezes estão perfeitas, não tem nada. Não é uma coisa que a gente veja, né, a olho nu. Mas essa perda de sangue nas fezes contribui para isso aqui, para a diminuição. Né? É mais ou menos o que acontece com a mulher, né? A mulher também tem muita anemia porque menstrua todo mês e está perdendo ferro ali nesse sangue, né, da menstruação. Bom, vamos? Tá, Fernanda, e aí? Né? E quando a mãe não pode amamentar? Porque o leite de vaca é dado quando a mãe não consegue amamentar, né? O que a gente vai fazer? Essa criança vai morrer de fome? O bebezinho vai comer o quê? Porque comida não dá para dar, né? O bebê recém-nascido não pode comer comida ainda. O que eu vou fazer? Pois é, gente. Aí a gente vai entrar num dilema aqui, um paradoxo, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque a Sociedade Brasileira de Pediatria fala o seguinte: leite de vaca é inadequado para lactente. Lactente é criança menor de 1 ano. E agora, nesse último congresso, eu me surpreendi também, porque eles falaram que é inadequado também para pré-escolar. Pré-escolar é criança de 2 a 6 anos. Caramba, é inadequado para crianças até 6 anos. E aí, eles recomendam fórmula infantil. Fórmula infantil, gente, é isso aqui, são essas latinhas aqui, né? Não estou querendo fazer propaganda não, tá? Deus me livre, é só para vocês entenderem o que é. E o que é a fórmula infantil, gente? Fórmula infantil é leite de vaca em pó. Como assim? É leite de vaca em pó. Só que o que eles fizeram? Como eles sabem que o leite da vaca é para o bezerro, porque eles sabem isso, e que não está adequado para as crianças, eles pegam esse leite, dão uma mexida ali, dão uma modificada, colocam um monte de nutrientes, vitaminas, minerais que não tem no leite da vaca e passam a chamar esse leite de vaca de fórmula infantil. É muito engraçado porque às vezes, quando eu já fui médica de família, né, durante muitos anos, e aí a mãe chegava lá e falava assim: não, meu filho não toma leite de vaca não, ele toma leite em pó. A pessoa não se dá conta de que o leite em pó nada mais é do que o leite de vaca, né? Mas isso é proposital, é para a pessoa achar que não é mesmo, né? Para achar que é um outro alimento, né? Bom, e aí, o que acontece, né? Eu falei que esse leite de vaca, ele precisa ser modificado, né? Essa fórmula infantil, ela é diferente, ela tem uma composição diferente, porque já sabemos que o leite da vaca não é adequado para o nosso bebezinho.
E aí, as fórmulas infantis, elas existem desde 1800. Olha só, antigo pra caramba. Só que somente a partir de 2001 que elas foram regulamentadas e passaram a ser consideradas seguras. 2001, não tem tanto tempo assim, né, gente? E a partir de 2003, elas passaram a seguir uma coisa chamada Códex Alimentar. O Códex Alimentar é como se fosse um estatuto que vai determinar as quantidades mínimas e máximas dos nutrientes em determinado alimento. No caso aqui, na fórmula infantil. E aí, como eles sabiam que a proteína do leite da vaca é obesogênica, e eles viram isso na prática, porque antigamente, né, as crianças que tomavam fórmula infantil, elas ficavam muito mais gordinhas do que as crianças que tomavam leite materno. Caramba, o que está acontecendo se a gente está fazendo, a gente está pensando que está dando um alimento parecido, né? E aí começaram a estudar e chegaram à conclusão que a questão era a proteína. Era o excesso de proteína desse leite de vaca. E aí, a partir de 2003, né, essas fórmulas infantis, elas têm que seguir esse códex. Por quê? Porque o códex determina que em cada 100 calorias do leite, que equivale mais ou menos a 150 ml do leite em pó, tem que ter de 1,8 a 3 gramas de proteína no máximo. E vocês sabiam que quanto menos proteína tem a fórmula infantil, mais cara ela é. Por quê? Porque tem que ser uma proteína de melhor qualidade também. Mas também por conta disso, porque você precisa modificar demais o leite para você conseguir chegar nesse teor aqui que não vai causar obesidade na criança. Uma maluquice, né, gente? Mas tudo bem. Além disso, lembra que eu falei lá do ácido graxo essencial que não tinha em quantidade suficiente no leite da vaca. Então, como não tem naturalmente presente no leite da vaca e a fórmula infantil nada mais é do que leite de vaca, eles pegam e adicionam, por isso que eu botei esse asterisco aqui, DHA nessa fórmula. Tão importante que é a presença desses ácidos graxos. Por quê? Porque os ácidos graxos, eles vão ser importantes para o desenvolvimento do cérebro. As funções cognitivas demandam um consumo muito alto desses ácidos graxos. Então, se não tem no alimento do bebê, a gente tem que botar para ajudar no desenvolvimento do sistema nervoso. Bom, aqui, gente, é um quadro que vou passar muito rapidamente. É um quadro comparativo. A gente tem leite humano, leite de vaca integral e fórmulas infantis. Então, leite de vaca integral, porque é muito engraçado, né? Toda vez que eles falam de leite de vaca e o consumo de leite de vaca por crianças, eles falam leite de vaca integral para tentar diferenciar da fórmula infantil. Porque a fórmula infantil, vocês viram, nada mais é do que leite de vaca também. Bom, e aí, o que chama muita atenção aqui, né, além, ó, é tudo diferente, né? Mas a gente vai ver assim, ó, proteína, né? No leite de vaca está aumentada, difícil de digerir, né? Aí tem que fórmula infantil. Redução de proteína e melhor perfil de aminoácidos. Aí, mais interessante é aqui, ó, ferro e zinco. No leite humano tem pouca quantidade, mas é muito bem absorvido. Lembra que eu falei que a lactose ajudava na absorção dos nutrientes, né? Aqui, ó, o leite da vaca não tem pouca quantidade, mal absorvido. Como o leite da vaca não tem, o que eles fazem? Coloca na fórmula infantil, né? Só que tem coisa que não dá para colocar, e não está nem aqui na tabela. Por exemplo, as imunoglobulinas, que são aquelas substâncias, né, por assim dizer, que vão fazer a proteção do nosso organismo, né, que vão lutar lá contra as bactérias. Enfim, vamos lá, vamos seguir. Tá, e se a mãe é vegetariana estrita? Porque se a mãe é vegetariana, né, se ela é ovo-lácteo, se ela é lacto-vegetariana somente, ela pode dar ainda essa fórmula infantil que é feita à base do leite da vaca, né? Mas e se a mãe não consome nada de origem animal? Né? Como vai ser o alimento que essa mãe vai dar para esse bebê? Aí, gente, tem aqui, né? Tem a fórmula infantil à base de soja, são essas aqui, eu trouxe algumas, e tem a fórmula infantil à base de arroz. Ah, Fernanda,
Mas soja, dar soja para o bebê, como é que é isso? Pois é, gente. Nossa, tem só 5 minutos? Caraca, vou correr. Vários estudos foram feitos com a soja, tá? Com fórmulas infantis de soja. Acompanharam, tem muito estudo mostrando, tem um estudo inclusive que acompanhou crianças por mais de 20 anos que tomaram essa fórmula infantil à base de soja. E nada de negativo foi encontrado com relação a crescimento e desenvolvimento. Mas e a questão do desenvolvimento sexual, a puberdade precoce, crescimento de pelos na menina, crescimento de mama do menino? Nenhuma relação foi encontrada, gente. Então, isso não significa que não tenha casos que tenham acontecido. Tem casos, mas assim, como tem casos também de puberdade precoce em quem não consome. Eles não conseguiram comprovar uma relação causa e efeito com relação a isso. Um outro dado importante é que a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela não autoriza o consumo de leite, dessa fórmula infantil à base de soja, em criança menor de 6 meses, porque eles falam que tem um risco muito grande de causar alergia. Eu só acho engraçado porque leite de vaca não causa alergia não, né, gente? Enfim, né, a soja causa, mas o leite da vaca pode tomar. E, para vocês terem, se tiver alguma mãe vegetariana inscrita aqui, só para ter uma segurança, a Academia Americana de Pediatria, ela não só autoriza, como ela sugere o uso da fórmula infantil à base de soja para crianças cujas mães sejam vegetarianas e não possam amamentar, tá? Então, é uma questão só de Brasil mesmo, tá? Tem a fórmula infantil de arroz, que é essa daqui, que também é excelente, tá? Ela é nova no mercado, então não tem muito estudo com ela, mas ela também segue aquele padrão do Códex, então promove crescimento e desenvolvimento adequados. A única questão com relação a ela é o custo, que ela custa em torno de 3 vezes mais do que a fórmula de soja. E aí, às vezes, dificulta o uso por causa disso. Bom, Fernanda, mas e se eu fizer um leite caseiro? Se eu pegar caixinha de caju e fizer um leite, é tão gostoso, eu não posso dar esse leite para o meu bebê? Pois é, gente, é muito gostoso mesmo, também adoro. Só que esse leite de vegetal que a gente faz em casa é um leite que ele tem muito pouca caloria e muito pouca gordura. E a criança precisa de caloria e gordura para crescer. Então, antes de 2 anos, não dá para dar leite vegetal que a gente faz em casa para a criança em substituição ao leite materno. Você pode sim usar para fazer um bolo, pode usar para fazer um biscoito, mas como substituto ao leite materno não pode. Gente, se é inadequado para criança, será que é adequado para adulto? Bom, aí eu trouxe alguns estudos, vou passar rápido por causa do tempo, que vão exatamente falar sobre os efeitos do consumo do leite da vaca por nós adultos, né? Porque a gente deixou que mamífero mama enquanto é bebê, enquanto é filhote. Só que a gente já não é mais filhote e a gente continua tomando leite de vaca, né? Muita gente, né? Comendo queijo, enfim. Esse estudo aqui é mais um estudo que relaciona o consumo de leite de vaca com aumento de GF1, e o aumento de GF1 está relacionado também a câncer, diabetes e doenças do aparelho cardiovascular. Esse outro estudo aqui avaliou o consumo de laticínios entre homens e a relação com câncer de próstata. Viu o homem que acha que não fica doente, que é mais saudável que a mulher? Eles avaliaram homens que consumiam mais de 600 miligramas de cálcio de fontes de laticínio, né? E homens que ingeriam menos de 150 miligramas de cálcio. O que eles observaram? Qual foi a conclusão do estudo? Um aumento de 32% no risco de desenvolver câncer de próstata nos homens que consumiram mais de 600 miligramas de cálcio todo dia. Esse consumo, esse alto consumo de laticínio, quanto maior era o consumo de laticínio, maior era o risco de desenvolver câncer de próstata e maiores eram os níveis de IGF-1. Esse outro estudo aqui eu adoro, porque relaciona o consumo de leite com prevenção de fraturas em mulheres, né? Porque toda mulher vai no ginecologista, o ginecologista manda tomar cálcio, né? Tomar leite, porque, né? Para não ficar com osteoporose. E aí foi um estudo, olha só,
quase 78 mil mulheres entre 34 e 59 anos, avaliadas durante 12 anos, elas foram acompanhadas por 12 anos. Qual a conclusão do estudo, gente? Maior consumo de leite, 2 ou mais copos, não diminuiu o risco de fratura. Então, lembra lá que eu falei que para a gente ter os ossos saudáveis, a gente não precisa só de cálcio. Tem outros fatores relacionados, implicados nisso. Outro estudo, mesma coisa. Esse estudo foi com homens e mulheres. Alto consumo de leite não significou menor risco de fratura. Consumo de leite aumentou estresse oxidativo e inflamação. Mais estudos, gente. Esse aqui avaliou consumo de leite, consumo de frutas e vegetais. O que o estudo observou? Maiores taxas de mortalidade, quanto maiores eram a quantidade de leite de vaca ingerida. Taxa de mortalidade diminuiu com alto consumo de frutas e verduras. Qual a novidade, gente? Alguém já ouviu recomendação? Não coma verdura, não coma fruta. Não tem isso, né? Mas as maiores taxas, quando a ingestão era mais de 3 copos de leite nos homens, e nas mulheres, 1 ou 2 copos de leite já aumentava muito a taxa de mortalidade. Maior consumo, maior mortalidade, independente de quantidade de frutas ingeridas, frutas e verduras. Ou seja, não adianta eu ser lacto-vegetariano, tá? Esse é o recado que eu deixo para vocês. Curiosidade para a gente terminar. Digestão da caseína, aquela proteína que está abundante no leite da vaca, gera essa substância aqui, beta-caseomorfina, que é um opioide. Se é um opioide, tem as mesmas propriedades sedativas da morfina e vicia. Por isso que a gente fica viciada no queijo. Células somáticas. Quem já assistiu a aula minha sabe que são células somáticas. Eu vou só dar um dado para vocês antes de falar o que são células somáticas. Embrapa, vacas sadias, a vaca é considerada sadia se o leite dela tem entre 20 a 50 mil células somáticas por ml de leite. E ela é considerada com mastite. Mastite é aquela inflamação que dá na glândula mamária, né? Na teta da vaca. A vaca é considerada doente com mastite se tem mais de 250 mil células por ml de leite que ela produz. Agora, entre 50 mil e 250 mil, é esse leite que a gente bebe. E o que são células somáticas, gente? Células somáticas é pus. Esse pus aqui, esse queijinho puxa-puxa, lindo aqui, né? Isso aqui é pus, gente. Bom. Estão aqui meus contatos. Quem já me conhece sabe que eu tenho um livrinho de orientação, de alimentação infantil para as mães. Chama Todo Bebê Nasce Vegetariano. Eu estou relançando esse livrinho, eu fiz uma segunda edição, bem maior do que a primeira, né? E em breve vai estar lá no site. Eu estou com alguns exemplares aqui. Eu tinha ficado de sortear, mas aí a gente dá um jeito lá no stand e vê quem é que vai ganhar, porque não tem mais tempo. Tá? Então, meus contatos aqui. Tá? Espero que vocês tenham curtido bastante a palestra. Qualquer dúvida, eu vou ficar de fora, vou ficar até domingo aqui no evento. Tá bom? Gratidão a todos.